Perfeitamente. Fantástico, fantástico. É isso aí, moçada. Vamos para mais uma live hoje do Agro Responde, trazendo um tema bastante interessante para os agricultores, principalmente da região sul do Brasil e algumas outras zonas aí do nosso país, que também tem uma produção interessante de trigo. E hoje nós vamos falar sobre isso aí, como é que vão estar os preços, como podem se comportar esse mercado e o que tem de interessante. Obrigado, Marcelo, por ter aceitado o nosso convite aqui do Agro Responde. É uma satisfação enorme estar aí contigo. A gente se conhece já de longa data, né? Lá da universidade ainda. E a gente carrega, né? Os aprendizados, os conhecimentos e os contatos que a gente tem na universidade e ainda consegue trazer para a nossa vida aí e aí compartilhar muito conhecimento e muita informação. É isso aí, né, Marcelo? Claro, obrigado. O Belebon entrou aí, já mandou o Fernando Perchim, pessoal conhecido do mercado entrando aí, que bom a Que presença de... bacana, que bacana. E o Mauro Bergman, também muito gente boa da área de fertilizante, a Rita, meu amor. A Thalissa. moçada do Eterno Agrônomo aí também está conosco. Olha aí. É isso aí. Obrigado, pessoal. Apoiem as nossas lives, os nossos conteúdos aqui do Agro Responde. A gente só quer trazer o melhor para vocês aí, né? Então, Salles. é isso aí. Enviem, pessoal, e deem o coraçãozinho aí que nos ajuda muito. Aí o Instagram vai notificar mais gente aí da nossa live, né, Marcelo? Sim, sim. Não, Fantástico. isso aqui é válido, né, Diego? A gente está fazendo uma coisa para difundir conhecimento, experiências. Ninguém é dono da verdade, a gente tem opiniões. Eu carrego 30 anos de experiência, então não estou aqui imune ao erro, né? Mas a gente está aqui para tentar contribuir com a nossa experiência, trazendo a nossa vivência de mercado. Nós nos encontramos na universidade justamente falando sobre isso, que essa parte da comercialização de grãos, a Faculdade de Agronomia ainda não trazia para os alunos, né? Não contemplava. E, bueno, eu estou disponível, vamos tentar contribuir, aproveitar as perguntas do pessoal que está participando também, provavelmente perguntas bem interessantes, né? E a gente tenta, dentro dessa transparência, né, mostrar o que a gente vive. Claro, a gente vai falar bastante de mundo e de Rio Grande do Sul, que é onde eu opero aí há 30 anos, mas o Brasil tem uma dimensão continental, é um país maravilhoso. A gente falava antes ali dos potenciais que o país tem, né? Nós saímos aí de uma Bovespa 85 mil pontos, hoje 104. Então, os ativos brasileiros são muito baratos, né? A gente falava sobre isso antes. Esperar encher um pouco mais o pessoal ali. É isso E aí, né? a gente percebe que tem muita coisa para ser feita ainda, né? E eu acho que o trigo é uma coisa, é um produto que merece atenção, até pela deficiência que a gente tem de comprar e estar exposto a essa falta de produto. É um alimento humano, então, às vezes, eu gosto de participar desses eventos, justamente porque o pessoal às vezes compara, mas o soja é assim, o milho é diferente. Só que trigo é comida para a gente, né? Ele não é uma ração, ele também pode ser ração, mas ele é preferencialmente alimento humano. E a cadeia de agregação de valor que tu tem após o soja é muito maior. Quando tu compra um pernil ou um leite, uma caixa de ovos no supermercado, tu não lembra do soja e do milho. Mas quando compra um pão, via de regra, a padaria já tem os triguinhos lá enfeitando a padaria, né? Então é muito próximo do consumidor e essas relações se estremecem um pouco, às vezes a exigência do consumidor quanto à qualidade é grande. E nesse sentido eu queria fazer um parênteses que o nosso Romário Santa Maria, amigão muito querido, então é muito interessante a gente falar sobre essas questões, porque a pesquisa desenvolveu muito. Se nós falarmos do trigo há 5 anos atrás, o trigo nacional, e nós falarmos hoje do que nós temos de trigo nacional disponível, é impressionante a diferença que tem. A pesquisa trabalhou muito forte. O mercado também, através da Câmara Setorial do Trigo, das culturas de inverno, né? O Hamilton, nosso amigo Hamilton,
Jardim, né? Cara fora de série, amigo do coração nosso, o marido da Mariângela também. Então, sempre trabalhou junto com a gente nisso. Tivemos todo mundo uma parcela, então não é um trabalho de um só, é uma cadeia realmente que se uniu, né? Então eu quero dizer isso já no começo para que não fique aqui a ideia de que eu sou a pessoa que vai trazer o que está dizendo ou o que sabe. Na verdade, eu estou traduzindo as experiências que eu vivi com um monte de gente no mercado, um monte de coisas que aconteceram durante esse nosso período, desde a queda do Decreto 210, que terminou com o controle estatal do trigo, né? Então, vamos lá. Agora, eu estou vendo que tu está querendo falar e eu estou te atrapalhando. Então, Capaz? toca a ficha, Não. é teu. Marcelo, o negócio é muito simples, né? Eu só ressaltar para o pessoal, né? O quanto a gente busca trazer quem está na lida, né? Quem está na linha de frente, peleando, como diz o gaúcho, né, Marcelo, para aprender todo dia no trabalho, desenvolver, né, a capacidade e aprender trabalhando de fato, né? Então é isso que a gente vem trazendo aqui no Agro Responde, né, Marcelo? Então, essa tua experiência é muito pertinente para nós e com certeza para os agricultores que vão estar nos ouvindo, para os colegas agrônomos, porque eu mesmo lembro que a primeira vez que eu ouvi de mercado lá foi na universidade, foi quando a gente fez aquele evento, né? Quando a gente falou de fato de negociações, de operação de mercado, de compra e de venda, falando do ponto de vista assim mercadológico, né? Porque até ali a gente tinha lá, falou de mercados agrários, mas é todo do ponto de vista conceitual e nunca entra por esse caminho prático, né? Sim. E muitas vezes os agricultores mesmo, né, Marcelo, acabam tendo bastante dificuldade, porque normalmente o produtor se vê e toda a cadeia vê, às vezes, o produtor somente como tomador de preço, né, Marcelo? Só quem pode só tomar o preço, mas muitas vezes dentro dessa cadeia o produtor ele pode escolher o seu preço, né? Então essa eu acho que é a grande chave que eu vou tentar trazer, que a gente vai tentar trazer um pouco aqui também nessa live, porque há algumas coisas ninguém consegue prever perfeitamente ou ter certeza de como é que o mercado se comporta, né, Marcelo? Mas se consegue ter uma ideia do histórico de como foi o mercado, e principalmente no trigo é um pouco mais complicado tudo isso, mas o produtor ele pode ter sempre uma lucratividade olhando para essa cultura, tendo também em vista a questão das negociações, né, dos negócios, dos contratos futuros e dos históricos, do que a gente tem para entender um pouco mais esse mercado e conseguir aproveitar todas as oportunidades que de fato existem, né, Marcelo? O que tu pode me dizer quanto a isso? Historicamente, a gente também falava antes de entrar no ar aí, né? A janela do trigo para o mundo se abriu por um cara chamado Jimmy Carter, que foi um presidente americano, acho que o mais longevo, ele deve ter feito 95 anos agora esses dias. Quando a Rússia invadiu o Afeganistão, ele decretou lá, quebrou todos os contratos que tinha de venda de trigo para a Rússia, pensando que o povo russo com fome ia derrubar o Estado, né? E, na verdade, o que aconteceu é que a Argentina viu uma oportunidade, outros países que produziam trigo e que tinham sobras não conseguiam participar desse mercado, porque não tinham logística ou não tinham preço competitivo, se tornaram competitivos e partiram para o mercado. Então, essa foi uma janela que se abriu, e essa é uma coisa que eu quero falar. Depois vocês vão ver, tem umas apresentações ali que nós vamos mostrar para vocês ali, que existe uma janela se abrindo, e aí eu não estou defendendo bandeira, nem pegando carona com ninguém, é uma coisa que já faz muitos anos que eu falo. Assim como nós tivemos o arroz, o soja, o milho indo para outras regiões do Brasil com aptidão e outras depois com muita pesquisa se tornaram aptas, também o agricultor aprendeu a lidar com aquela cultura, que é novidade, tem que aprender a lidar. Então eu vejo assim que o Brasil tem o potencial de aproveitar uma janela, não só da sua deficiência, porque nós temos aqui no estado um potencial de produzir 4 milhões de toneladas, mas vai sobrar 3, vai sobrar 2,5, e aí? Tem que exportar, não adianta. Se não dá para fazer por cabotagem, Paraná não absorve, São Paulo não está absorvendo, vamos mandar para o Vietnã, para onde for, né, os países que estiverem importando. E o Brasil importa quando for. Ok, normal, isso acontece. Né? O Japão não é autossuficiente
em petróleo e trigo e ele nem por isso deixa de ser uma potência, né? A gente tem que planejar bem isso. Acho que é uma questão assim, está muito maduro o mercado. A gente vê tanto os agricultores como os técnicos, né? Tem os caras que nem tu, assim, pessoal jovem vindo com todo o gás, com muita formação, muita informação. Hoje, diferente de 1990, quando eu comecei na corretagem, tu tinha que pedir uma ligação para conseguir falar com alguém. Eu ia para o interior, eu tinha que parar numa cidade que tinha hotel e CRT para pedir uma ligação, né? Depois veio o celular e acabou com tudo isso. Então, todas essas coisas, esse galope tecnológico que a nossa geração absorveu, a de vocês também, então a gente tem que aproveitar isso e transformar isso em ferramentas úteis, justamente para planejar essa expansão do trigo, e se ela é viável ou não, nós vamos ver aí nos gráficos que nós vamos apresentar daqui a pouco. Muito bacana, muito legal. Então, né, pessoal, essa pequena introdução, até para nós começar a situar um pouco no tema, também ela serve para que vocês nos apoiem um pouquinho por aqui, pelo nosso Instagram, pelo nosso Facebook, enviem para os amigos que precisam saber um pouquinho mais de trigo, que precisam conhecer um pouquinho mais do mercado. Enviem, cliquem aí no aviãozinho, envia para pelo menos 3 amigos, nós já vamos encher essa sala aqui. E vai ficar muito bacana aí a nossa troca de experiências e com certeza muitas perguntas boas vão surgir por aqui. Já podem ir mandando o que vocês têm de dúvida, a gente vai nem que interrompendo, né, Marcelo? A gente combinou aqui, vai atravessando, colocando a sua pergunta como prioridade para a gente conseguir responder todo mundo. E também deixem o coraçãozinho aí que ajuda bastante para o pessoal que escuta depois em podcast ou YouTube e tudo mais, também compartilhe para nos apoiar. Então vamos lá, né, Marcelo? Vamos tentar projetar aqui para o pessoal um pouco das imagens, né, das figuras e tudo mais que você trouxe aí para a gente, que vai ser muito bacana. Acho que o pessoal vai gostar. Vamos ver se eu consigo colocar aqui, só um segundo. Vamos ver aqui. Um segundo. Vamos lá. Tô achando aqui. Vamos lá. Aqui. Bom. Nós começamos com qual mesmo aí, Marcelo? Só para você me situar, é trigo... De The Broker. Aham. Tá. E depois vem para trigo, preços 2009, 2020, isso? Não, vem para trigo, vem para o mapa mundi do trigo. Aquele. Ah, ótimo. Obrigado, porque aqui me acabou desorganizando um pouquinho aqui. Isso aí é só para a gente ter uma ideia, né, Diego? Como é a produção de trigo no mundo. Esse mapa não está assim, 100% atualizado, mas é uma ideia para a gente se situar, especialmente se tu olhar ali o hemisfério norte, onde tem a maior concentração de produção, também a maior concentração de consumo, onde tem os 5 dos 5 maiores exportadores. Lá nós temos 4, vamos dizer, dos 6 nós temos 4, porque a Ucrânia tem despontado aí ali como um fornecedor importante. Então, todo esse hemisfério norte produz bastante trigo, mas também a própria comunidade europeia produz, exporta muito entre os países formadores da comunidade europeia. Então, eles produzem aí 130 e poucos milhões de toneladas, junto com os Estados Unidos dão 180, mas o único que exporta de fato e está no mercado é o americano, e mesmo assim com áreas menores, produtividades menores ano a ano, escolhendo plantar outras coisas que têm aptidão nas regiões do trigo, que foi empurrado mais para a direção da divisa com o Canadá. E aí a gente tem o hemisfério sul, onde tem a Argentina e a Austrália, o Brasil, né, obviamente, sendo que dos 10 maiores importadores de trigo do mundo, o Brasil é o que está no hemisfério sul, e é muito importante nisso, né, nessa transição de mercado, porque acaba marcando um pouco os preços quando o Brasil entra, forma um pouco de preços, e a Argentina se ancora, se debruça um pouco em cima, sabendo que Ásia menos X de frete me dá um FOB, mas se o Brasil me comprar, eu posso cobrar 5, 10 mais, porque o frete é mais barato. Então, pode passar para o próximo aí, por favor. Bacana. Só me dá um segundinho aqui. Esse é o dos estoques globais, né? Vamos lá ver se eu encontro aqui, porque ele acabou mudando um pouquinho a posição aqui. Aí.
Isso aí é a representação dos estoques globais em relação ao uso, sem a China, tá? Porque hoje a China representa 50% do estoque mundial de trigo está na mão deles. Como eles não são exportadores, ou seja, eles não participam, não vai refletir na nossa mecânica de negócios, de preços agora, vai refletir depois, mas isso nós vamos ver no outro slide. Nesse aqui, só para contemporizar, a gente tem o 12 e 13 ali, que teve uma queda nos estoques mundiais, lembrando que em 2011 teve aquele tsunami no Japão, 2008 teve o terremoto 2008 terremoto na China, 2011 o tsunami que inundou e tornou radioativas várias toneladas de trigo que estavam armazenadas já no Japão, então ele teve que recomprar estoques. Também os preços do milho estavam muito altos, e aí o trigo acabou, pelo ano anterior, ali o 11, 12, tu vê que estava muito alto, né? A relação de estoque estava boa, então acabou sendo levado bastante trigo para a ração. E aí, depois os estoques começaram a se recompor, tu pode pôr o próximo já, que tem ali os exportadores. Estoques mundiais finais, isso? Esse aí. Aí. Tá na mão, então. Tá. Então a gente pode ver ali, ó, que eu estava falando do 12 e 13. Se nós olharmos o que os maiores exportadores e os exportadores do Mar Negro, Rússia e Ucrânia, somados tinham em 2012 e 2013, eram 50 milhões de toneladas, né? Hoje eles têm 61 milhões. Compensação, a China, o estoque chinês era de 40 e poucos, 55 milhões de toneladas, está coberto aqui para mim. Hoje são 162 milhões. Então, eles perceberam, depois de duas catástrofes climáticas, geológicas, né, que eles precisavam aumentar o seu estoque de trigo, que é alimento humano direto, porque nas duas catástrofes eles tiveram um problema logístico para entregar alimento para a população, e aí esse alimento é trigo. Naquela época eles já consumiam 105 milhões de toneladas, hoje eles consomem 130 milhões de toneladas de trigo, com um estoque de 162, uma produção de 146. Então, a China está preservando o estoque de alimento humano, e se nós fizermos uma regra de esse está para aquele, aquela bem simplesinha, a realidade de hoje, para se equiparar ao que era 2012 e 2013, em termos de estoque de exportação e estoque chinês relativo, os exportadores teriam que ter 174 milhões de toneladas para manter a mesma relação. Ou seja, o que aconteceu aí? Né? Por que então os preços não estão a 300 dólares, 400 dólares o trigo? Bom, a gente já percebe que o movimento da Bolsa de Chicago, o trigo ultrapassou o milho, né? O trigo valia 20% do valor do milho, sempre se fazia essa conta. Hoje o trigo está a 5,25, enquanto o milho está a 4 e pouco. Porque a oferta de milho cresceu bastante. E se nós olharmos ali os anos consequentes, depois de 2012 e 13, tu tem o 13, 14, 15, 16, os estoques dos exportadores também aumentaram, chegando no máximo ali em 17, 18, a 74 milhões de toneladas. Né? Então, houve um equilíbrio e houve um desapego da demanda de trigo para a ração, porque a oferta de milho começou a funcionar um pouco melhor, e isso trouxe essa condição desses exportadores, então, conseguirem desovar os seus estoques para essa demanda, tanto brasileira, egípcia, da Indonésia, que nós vamos ver aí os importadores daqui a pouco. Pode passar, por favor. Uma questão dentro disso aqui, né, Marcelo, só até para o pessoal situar, porque a gente também vai passar esse conteúdo por podcast, né? A gente tem que tentar sempre falar os números para que o pessoal depois nos entenda. Mas falando ali em China, né, tu já chegou a mencionar algumas coisas, a gente fala de 162 milhões, né, de toneladas. Isso. O que isso impacta para o mercado brasileiro hoje, se nós falássemos só dessa questão do estoque chinês? Eu sei que a gente tem mais coisas para falar para frente, mas o pessoal já me mandou aqui essa pergunta. Nos próximos slides vai ficar bem claro isso. Eu fui construindo essa lógica justamente para chegar nessa questão, para a gente chegar nesses slides com a fome desse conhecimento. Puder esperar muito um pouco. Bacana. Próximo, vamos lá, então.
O próximo que a gente vem a falar aqui, né, Marcelo, é sobre... Me dá um segundinho aqui que eu tô passando aqui, daí eu consigo me nortar. É estoque mundial e preços, né? Isso aí, é. Então, Aí. olha ali, ó. Voltando 2012, 2013, que foi o marco mais moderno aí de preços, né, que a gente teve, os preços vinham se recuperando e com a queda de estoques mundiais, e a gente percebe ali os 5 maiores, justamente aqueles 50 milhões de toneladas que a gente falava, naquela época era pouco. Por isso que eu fiz aquela relação, um está para esse como o outro, aquela matemática simples, onde teria que estar. Porque imagina que com 50 milhões de toneladas e os outros com 129, o mercado foi a 350, 342 dólares a tonelada, o preço, isso falando FOB, trigo americano, e hoje ele está em 212, tem arranhado em 215, 230, onde tem ficado flutuando o preço do trigo americano, que é a base, especialmente para o Brasil, né, para os estados do Norte e Nordeste que compram e importam, eles fazem a conta do argentino ou do americano. Mas a gente percebe que nesses períodos em que os preços começaram a declinar, foi justamente onde os exportadores começaram a criar mais estoques, começou a ficar mais viável para países até como o Brasil aumentar suas áreas de produção, e alguns outros países também começaram a aumentar suas áreas de produção, onde a Rússia e a Ucrânia se tornaram mais protagonistas. No começo eles participavam dos tenders, que são os pedidos de preço do governo egípcio, uma certa modéstia, e agora já impactam com protagonismo. Quando a Rússia não vende, é surpresa, né? Porque eles sempre vendem. Então a gente percebe que esse carregamento de estoque que a gente vê no mundo e essa diminuição do uso do estoque de trigo para ração ou o menor uso pela maior oferta de milho fez com que os preços do trigo conseguissem se manter nessa lógica aqui. Tá? Agora vem o próximo slide para a gente continuar esse bate-papo. Beleza. Os principais, né? Os principais importadores aí. Isso. Então aí, dentro daquela lógica dos importadores, até 4 anos, a China não era o sexto. Ela sequer participava dessa lista dos 10 maiores, dos principais importadores, quer dizer, não os 10 maiores, mas os principais importadores. Ela não era nem o quinto. Imediatamente, mesmo com um estoque enorme, aquela pergunta que tu me fez ali sobre o estoque chinês, como impacta, né? Mesmo com aquele estoque enorme, os chineses ainda importam 6 milhões. O que é isso? Isso quer dizer o seguinte, o frete está muito barato, perto de outras épocas que o frete era muito caro, o frete é muito barato. O chinês decidiu que não quer mais ficar na mão do mercado em cima de alimento humano, é um risco, então ele protegeu o arroz até onde ele pôde, e na hora que a classe média cresce, ela começa a exigir produtos diferenciados. Então, tortas, pães, pães especiais, esses tipos de bolos que a gente tem, muffins, vamos dizer assim, a universalização da culinária francesa e americana baseada sobre o glúten, produtos à base de glúten, a inserção de glúten, como a gente tem aqui nos nossos alimentos, em iogurtes, queijos e todas as outras cadeias de produtos que é possível inserir para dar escala industrial, o trigo está ocupando. Então não é só mais pão, é mais tecnologia de pão, né? Também a facilidade de guardar, armazenar esse alimento humano é maior. Então a gente percebe que a China decidiu, e ela já tem, se a gente olhar embaixo no rodapé, o total desses principais importadores são 77 milhões de toneladas. A China já vem com quase 10% dessa necessidade. Quer dizer, eles não vieram para brincar. E se eles resolverem, por algum motivo, alguma seca, alguma situação climática, por exemplo, como está acontecendo na Rússia, no Volga, que é onde tem a maior produção de trigo na Rússia, né, que o clima está seco e agora deu uma chuvinha, o agricultor que está colhendo, ele liga para as pessoas e diz: eu não sei aonde vocês estão achando tanto trigo, que aqui na minha lavoura não deu. Né? Então, essa falta de comunicação que está acontecendo, essa falta de estatística correta,
está levando, então, a uma insegurança do abastecimento. Como os fretes estão muito baratos, a gente não está livre da China dizer assim, olha, em vez de importar 6, eu vou importar mais 4. E ele passa para a terceira posição, muito rápido. Isso pode acontecer no ano que vem, como pode acontecer esse ano, essa decisão. Enquanto não parem os portos do hemisfério norte, enquanto a Argentina e a Austrália não apresentarem o que é realmente, o que será a produção deles, os chineses ainda estão nessa posição. Mas quem diz que eles não podem entrar no mercado buscando mais trigo? Bacana. Para o próximo. Vamos ver aí, só um segundo. Importações mundiais, né? Já. Aí, isso. Aí. Bom, aqui vem uma parte de uma provocação, um pouco um convite ao pensamento, né? Eu não sou o dono da verdade, gostaria de saber mais, então eu falo tudo o que eu penso, até para ser contestado por alguém que me ensine mais, né? Então, Diego, eu percebo ali, os primeiros anos, 10, 11, a gente tinha ali 133 milhões de toneladas de comercialização de trigo no mundo. Então, entre todo o trigo do mundo era comercializado isso. A gente passou para 188 milhões, a previsão agora para 2021. Não, esse já é 20, 19, 20, 20, 21. 188 milhões, tá? Isso. Ou seja, a linha não é uma linha de tendência, é uma linha de ocorrência. É o que está acontecendo. E o que a gente percebe ali nos principais importadores, tu vê que os ex-formadores da União Soviética importam, né? Tu tem a China fortemente importando, tu tem outros países importando, a própria comunidade europeia importa internamente um do outro. Então, essa tendência ela não é uma linha de tendência, é uma linha de ocorrência e ela é firme e é ascendente. Então, onde está a produção e qual é a janela que a gente pode alcançar para isso? Aonde o Brasil está colocado nisso? Para que realidade a gente tem que se preparar? Vamos tentar ver no próximo slide. Vamos lá. Deixa só um segundinho aqui. Aí. Não, Vamos ver. Aqui. Esse? Isso. Tá. Para mim, não. Agora. Tu está trocando nos dois, tá? Bom, aí. Esse aqui para mim tá no Face, aqui tá diferente. Tá, aí. Fantástico. Isso. Bom, então, esse aqui reforça a linha amarela e a linha do comércio. Tu percebe ali que o comércio começou em 133, foi a 188, 2021, a projeção, mas se estabiliza com o 19 e 20. E o que a gente percebe aqui? Quando a demanda e a oferta, o azul e o verde ali, né, a produção e o uso se encostaram, houve uma tendência de que houvesse um estacionamento, até uma queda na comercialização, né? Houve um momento, especialmente 10, 11, 11 e 12, por aqueles eventos de cataclismo, tanto na China quanto depois no Japão. E aí a gente já tem 2013, 2012 e 13, porque os preços também recuperam. Quando o estoque mundial cai demais, os preços recuperam, os agricultores no mundo inteiro se entusiasmam em plantar, viabilizam o negócio trigo, e eles acabam oferecendo rapidamente, os estoques se recuperaram, e a gente percebe que quando os estoques se recuperaram, a produção se recuperou, os preços chegaram a níveis interessantes e a comercialização avançou. Então, houve um primeiro movimento de queda de 11,12 para 12,13, ele subiu rapidamente, depois tu teve 13,14 e 14,15 um estacionamento e depois uma alta, né? Agora a gente teve uma queda de 17 para 18 ali, né? Aí, influência tanto de seca, clima americano, produção, aquele clima louco que a gente viu de neve e tudo mais, atrasado. Muito seco no plantio, aqui também. Problemas de clima aqui, mas não foi isso que impactou nesse gráfico, foi a realidade mundial de oferta dos exportadores, né? Então, o que acontece? A gente percebe que o 18, 19, o comércio caiu porque o preço voltou a subir a preços
muito altos, então alguns consumidores se retiraram um pouco, e aí o consumo voltou a ultrapassar a oferta, e foi muito rápido. Enquanto nós tínhamos ali uma série de 4 anos para isso aconteceu em 1 ano. Foi muito rápido. Olha como isso é forte. E aí tu tem a queda e logo a alta e estacionamento. Qual é o movimento que eu sinto? Próxima alta, né? Teremos nova alta de comercialização 21, 22? Me parece que sim, porque a história se repete e nos gráficos e na situação da matemática se repete. O que é diferente aqui? O que eu sinto de diferente nisso? Eu vi um webinar, eu acho que foi do FC Stone, sobre o consumo de grãos com o Covid, a situação da pandemia. Então o sujeito está no escritório, ele sai para almoçar. Ele chega num buffet ou chega num restaurante, ele pensa assim, pô, o cara tem frango, suíno, gado, ovos, tem empanada, tem um monte de carne. Eu vou comer carne. Arroz eu como em casa. Ele pensa assim, quando ele está em casa, não é? Quando ele está em casa, ele chega em casa, tira 4 bifes da geladeira, né, ou 2 ovos, sei lá, conforme a renda da família. Ele tira uma porção de proteína e o resto ele complementa com arroz, massa. A gente vê agora programa gourmet, foto gourmet na internet de ovo. O cara fez um ovo pochê, botou em cima de um pão, tirou foto. Quando que tu ia ver isso? Né? Ia ter lá um prime rib, ia ter... É ou não é? Realmente, Então, realmente. que a escassez dessa... Vamos dizer... Não a escassez, mas o preço da proteína na Ásia subiu demais pela questão da agricultura e da peste suína. Isso também foi um movimento. Tá? Isso fez com que o pessoal também consumisse mais grãos. Vou encher mais a minha barriga de grão e menos proteína. Né? Substituir por outras proteínas, inclusive texturizado de soja, que a gente não é o caso agora, mas dá para estudar isso. Uma outra coisa importante também, que eu vi isso em algum lugar, é que a diminuição da demanda por milho pela questão do etanol foi um dos fatores da queda do preço do milho, e o preço do trigo está muito alto, não justifica consumir trigo para ração nesse momento, então os estoques de trigo têm se mantido razoáveis, porque a demanda humana não é tão veloz quanto a da ração. Para dar um exemplo, o estado aqui consome 1.800.000 toneladas de trigo, e de milho consome quase 7 milhões de toneladas. Então, a ração tem 7 vezes, arredondando os números, né, mais força de consumo de milho, de ração, né, e trigo, se for o caso. Então, se o trigo tivesse conta, nós estaríamos falando em outros preços de trigo no mercado mundial. Podemos passar para o próximo já. Esse aí? Trigo, preços. Isso. Bom, aqui, esse já é uma realidade mais regional, é o último slide, tá? Em que eu fiz um levantamento dos preços da corretora e de outros órgãos, dei uma misturada para ver se eu estava certo, e a gente percebe lá, tá meio pequeno para mim, mas eu me lembro que foi 2009 que eu comecei a série, nós temos preços lá em dólares, mas a linha de tendência do preço em reais, a gente percebe que aquela linha reta que está no meio daquele eletrocardiograma ali, né, azul, ela é uma linha de tendência de alta justamente porque o dólar também subiu. Enquanto nós tínhamos um dólar de 2 e alguma coisa lá atrás, 3, 4, hoje 5, hoje até foi 5,19 até. 5,19, 5,20, alguma coisinha, né? Mas trabalhávamos com 5,35 ontem, 5,32, né? Foi o Petax. Então a gente percebe que o dólar deu condição dos preços subirem, né? Deu condição dos preços em reais subirem. A relação, e aí tu que está na cadeira do fertilizante, do insumo, tu pode até me desmentir, mas a impressão que eu tenho é que a relação insumo-preço de venda para todos os grãos, soja, trigo e milho, foi muito melhor esse ano. Claro, a gente teve seca,
uma lástima ter perdido os 50% da safra do Rio Grande do Sul de soja, mas a equação está muito melhor esse ano. O Albenir pergunta a questão do glúten do trigo, o pessoal migrando para aveia e farinha de arroz. Tudo bem, Albenir? Posso responder isso aí? Claro, manda bala aí. Eu talvez não tenha visto as perguntas dos outros, mas agora eu parei aqui para ver. E também o trigo faz cerveja boa, é verdade. Fiz alguma cerveja de trigo. Mas essa é uma realidade que a gente percebe assim, o Brasil, eu comecei a trabalhar trigo em 2009, em 90, o Brasil consumia 8 milhões de toneladas de trigo, agora diz que vai consumir 13, então a escala de aumento, de crescimento populacional foi muito maior, foi quase logarítmico, perto do aumento do que o trigo teve de consumo. Então, existe um pouco de moda, tem pessoas que aderem a isso, não comer glúten, né? Isso é um assunto que poderíamos discutir longamente, até porque a humanidade, do lado do Atlântico, em direção à Europa, vamos dizer, de Portugal para trás, a humanidade correu atrás do trigo, onde se plantava trigo, cresciam as populações, e nas Américas a população corria atrás do milho, né? Uhum. Então, são assuntos que a gente pode aumentar muito. Eu acredito que o Albenir quis fazer uma provocação, mas é real. Aumentou o consumo de farinha de arroz, só que hoje, depois da seca que teve, tanto na Eurásia como na própria Ásia, teve uma seca muito grande, a produção de arroz foi prejudicada, nós tivemos um salto no preço do arroz, não só proporcionado pelo câmbio, mas também pela falta de arroz no mundo. O Brasil se tornou um grande exportador de arroz, e isso também repercute na balança da cesta básica. Então, entre o macarrão e o trigo, eu vou consumir, entre o macarrão e o arroz, eu vou consumir macarrão. O trigo, a farinha de trigo é um item muito barato. Hoje, com R$2, tu compra 1 quilo de farinha, menos de R$2 até, e com R$2 tu não compra nada de arroz, né? E com 1 quilo de farinha tu faz 3 pães e passa a semana comendo pão. Então, ainda está muito barato, né, a farinha. Até tem uma questão aqui, né, que o Maberger aqui coloca, que a questão do câmbio estar acima de R$5 é uma bênção para o agro brasileiro. A melhor relação histórica de grãos fertilizantes a favor do produtor brasileiro. Realmente, essa colocação que ele faz aí, né, foi mais que histórica nesse ano, né, quando a gente fala em relação de troca, né, Marcelo? Porque eu tive acompanhando isso muito desde da nossa safra de soja, do começo da safra, né, do plantio até hoje, e tu repara que tiveram vários momentos super favoráveis, e inclusive esse ainda é muito favorável. Então, o produtor de trigo nunca viu o preço tão baixo para implantar a lavoura. Se ele for analisar com o preço de venda de produto e compra de insumo, né, Marcelo? E tem uma coisa importante, né? O Mauro é um cara fantástico, ele transitou tanto no mercado de cereais, como transita hoje no mercado de fertilizantes, trabalha numa grande trading de fertilizantes, é um grande amigo nosso. Realmente, o Brasil exporta câmbio. Se nós olharmos o preço mínimo do trigo, nós estamos falando de um preço mínimo de R$724, né? Em dólar, isso dá nada. Vamos dizer, em termos, se for dividir por 5,30 e poucos, né? Então, o que a gente espera para o trigo é justamente que a gente está vendo esses picos e vales que a gente percebe aí nesse gráfico, e tu vai ver que ali, eu botei esse longo prazo para ver que existem meses mais catastróficos para preço no lado do que origina trigo, principalmente o setembro, que é ali o limiar do final da safra e entra a safra paranaense, safra paraguaia. Então, não tem mais trigo na Argentina. A Argentina não tem mais como embarcar trigo. Só vem trigo se for americano e aí tem que cair a TEC. Então, tudo isso começa a ser uma discussão muito forte e acaba essa ferramenta do câmbio que distanciou, a gente falar de um preço mínimo de 724
para um preço já de negócios de exportação feitos a 950 até 1.050, quando o câmbio bateu 5,80 e poucos, né? Nós vemos assim que isso dá condições, e essa relação fertilizante-produção dá condições de expandir a produção de trigo para outras regiões, e não só, claro, do fator econômico, né? Existe o fator técnico, tem que ser vencido barreiras, né? Porque o Brasil, diferente de outros países do mundo concorrentes do mercado de cereais, o Brasil está verticalmente sobre o eixo terrestre e os outros estão horizontalmente. Então, eles sofrem efeitos dentro de um mesmo gradiente. O Brasil tem efeito do Equador, do Trópico de Capricórnio, do Trópico de Câncer, né, da Antártida, do Peru. Quer dizer, É é muito. todo, né? Até para falar disso, né, Marcelo, a gente tem visto aí uma forte investida em cima da questão genética de trigo. Até o nosso amigo Albenir aqui, ele participa e faz vários comentários nesse sentido. Eu tive acompanhando há um mês atrás, mais ou menos, teve um evento aí de trigo de uma empresa de genética e o pessoal vem trabalhando com uma força muito grande, né, nessas regiões do Brasil para justamente daqui a pouco estar trabalhando com esse abastecimento mais próximo e lá, inclusive, o pessoal vem obtendo produtividades, né, melhores do que aqui no Sul devido a essa estabilidade, né, climática maior. Assim que você consegue ter uma cultivar bem adaptada a esse sistema produtivo, normalmente você consegue atingir tetos, né, médias melhores, né? Diferente aqui do nosso estado, que às vezes passa por algumas frustrações, questão climática, principalmente na colheita, né, que afetam o nosso resultado. E até o Albenir aqui continua e pergunta, né, o Alexandre também parabeniza pelo conteúdo da live, e o Albenir comenta como que você vê, Marcelo, o deslocamento do trigo tipo B, o nosso trigo do sul para o centro-oeste do Brasil. Como que você vê essa questão? Eu não sei se eu entendi o tipo B, mas hoje o nosso trigo não é mais tipo B de bom, ele é tipo O de ótimo, né? Vamos puxar a brasa para o nosso assado. Na verdade, eu vejo com um pouco de preocupação, porque o pessoal do mercado financeiro, Eloy Fritz, de Santa Catarina, nosso amigo também participando aí, mas eu vejo com um pouco de preocupação o seguinte: existe no Brasil uma coisa, vamos fazer primeiro e pensar depois, né? Tem que ter planejamento. A gente não pode sair fazendo e depois, onde é que eu vou enfiar esse trigo? Que nem às vezes a gente vê montanhas de milho a céu aberto, né? Ah, vou colher o milho. Então, isso é um pouco preocupante, né? O Nelson Montanha está fazendo uma pergunta no Face, mas a minha tela está coberta. Se tu puder ler ali, Diego. Eu não consigo ver. Nelson Montanha fazendo a pergunta. Mas continuando a resposta, Albenir. Então, cortou? Eu vou responder de novo. Então, esse padrão de trigo brasileiro já é um padrão reconhecido. O Brasil não tem mais um trigo para ração, de vez em quando serve para consumo. Ele é um trigo que é para consumo humano, ele dá pão. Então, é possível que a gente tenha e ganhe mercados. E dentro daquela estatística que eu via, que a gente olhou ali no gráfico anterior das exportações, no aumento de comércio internacional, a gente falava no começo lá sobre a questão do Jimmy Carter ter cortado os contratos com a Rússia e a Argentina entrou. Essa foi a janela da Argentina. Os americanos mandavam no preço do mercado, hoje quem manda no preço do mercado são os russos e os ucranianos saindo pelo Mar Negro, abastecendo o trigo do Egito, né? Então, me parece que a gente tem essa oportunidade, porque os grandes exportadores estão no hemisfério norte. Nós temos 2 grandes exportadores no hemisfério sul, só que eles entram depois de dezembro. E se eles entram depois de dezembro, tu tem setembro, agosto, setembro, outubro, novembro, numa janela que o Brasil poderia estar abastecendo a Ásia, que tem grande demanda, 6 bilhões de pessoas, né? E o próprio Egito também pode voltar a comprar trigo brasileiro, já comprou. Bangladesh comprou trigo brasileiro, e é um país que importa montanhas de trigo. Então é importante que a gente perceba que dá para planejar
pensando em alcançar o mercado, mas a gente tem que planejar internamente para não fazer do trigo lá fora das fronteiras do Rio Grande do Sul, do Paraná e de onde ele já está, um problema de armazenagem ou de controle de qualidade e aí queimar o filme do trigo brasileiro porque ele está lá fora. O pessoal eu posso te interromper, Marcelo, aqui tem uma questão muito interessante quando você mencionou Rússia, Ucrânia e tal, né? E teve o nosso amigo Cassiano que já tinha me deixado uma pergunta antes até da live, que ele estava bastante interessado nessa questão, que qual é a relação dos estoques, né, que esses países têm, né, estoques mundiais como um todo, e como que eles acabam afetando o nosso mercado aqui brasileiro. Se tu puder explanar um pouquinho sobre isso, Marcelo. Não sei se eu peguei bem a pergunta, mas o que eu percebo assim, como nós somos hoje, eu acho que o quinto maior importador de trigo, isso impacta que nós entramos, depois que os caras que importam 13, 10, 11, 9, 8 milhões de toneladas entraram no mercado e o Brasil entra com 5, 6, 7 milhões de toneladas de importação. O nosso período de importação é full time, porque o Brasil, como eu falei, é verticalmente posicionado sobre o eixo. Então, a nossa safra não chega nos estados do Norte e Nordeste com facilidade, a navegação é cara, logística é acidentada, existem conflitos de qualidade de usos que a gente discute há muito tempo. Então, esses estoques impactam quando os preços negociados internacionalmente ficam na casa dos, por exemplo, $198 FOB é o trigo argentino para dezembro. Tá? Se a gente fizer essa conta aqui no Porto de Rio Grande, nós temos que vender $10 mais barato que os argentinos para alcançar o mesmo mercado que o argentino alcança. Porque o nosso frete aqui é um pouco mais caro e existe ainda um pouco de resistência em comprar trigo brasileiro se tem disponível o trigo argentino. Então, o trigo argentino a 198, nós vamos ter que vender a $188. Transforma isso para reais, tira R$34 de elevação do porto, tira R$100 de frete para o interior, tu vai chegar no interior com um trigo valendo na casa de R$800 por aí, 830. Não fiz a conta agora, mas estou mais ou menos imaginando as contas que eu fiz esses dias. Tá? Então é dessa forma que impacta. O preço internacional vai ditar o nosso preço quando nós tivermos condições de jogar com o nosso câmbio. Porque o que nós exportamos hoje é moeda. Nós não temos uma conta de trigo a qualquer preço na exportação. Ou seja, eu não posso pegar uma cooperativa, um cerealista, um grande produtor, o que for, que queira fazer uma exportação individualmente e fazer um FOB Rio Grande a $180. Ele não vai fazer isso. Porque ele vai ter que antecipar câmbio, fazer toda a ginástica que uma grande companhia faz para que isso seja viável. Então, nós vamos vender em reais. Em reais, sobre rodas Rio Grande, dava $171 a $175, tá? Desculpa. Esse valor é só multiplicar por câmbio. Ou é 5,35 ou 5,80 é onde nós vamos chegar. Ou, às vezes dá 980, às vezes dá 970, 950. É nessa base que a exportação está dando condições da gente operar. É nesse ponto que ele interfere. Interessante. Até vamos tentar agora responder um pouquinho breve, Marcelo, porque o nosso tempo já está quase indo e temos algumas perguntas muito interessantes aqui, Marcelo. O Alexandre, nosso amigo aí, também pergunta se você vê uma deficiência do Rio Grande do Sul do ponto de vista de armazenagem e essa capacidade, né, do Rio Grande do Sul de armazenar o trigo. Você nota isso, Marcelo? Existe deficiência porque nós temos mais de 20 variedades de trigo, pão, né? Então, eu não sei como vai dividir isso, separar isso, mas o que acontece? Nós temos uma colheita de trigo em outubro, novembro, nós temos uma extensão logo depois, tem a colheita de milho, dezembro, janeiro, e uma colheita de soja de 20 milhões de toneladas, né? Então, não tem lugar para tudo isso. Tem que sair com o trigo excedente aqui do estado. A armazenagem de trigo não é simples, não é uma coisa fácil. As estruturas são produzidas para armazenar a soja,
basicamente, porque é o grande volume, é onde dá escala, né? Uhum. Então, existe ainda deficiência, sim. Poderia, é possível acomodar, mas aí alguém ia ter que passar pelo gargalo. Como o porto não tem como o porto ficar com 150, 200 mil toneladas esperando um navio e parar um carregamento de milho, de farelo, de óleo, de soja, ou de soja, para depois entrar. Então, essa dificuldade fica nessa parte logística. É nesse ponto que todo o Brasil tem que cuidar, não só o Rio Grande do Sul. Né? Uhum. O Belebon fez uma pergunta, eu não consegui ler, porque está coberta a minha tela aqui. Eu já consigo te passar aí ela, Marcelo. Antes dela, tem uma outra pergunta muito interessante que o pessoal também me deixou aqui e me mandou. Como que o produtor hoje pode ganhar mais, falando assim, no horizonte das negociações de trigo? Que ações ele pode ter, o que ele pode fazer hoje para conseguir ter uma possibilidade de lucratividade maior no trigo? Tu tem alguma coisa para nos dizer disso, Marcelo? Olha, em primeiro lugar, vamos dizer assim, chover um pouco no molhado, aquilo que tu deve dizer todos os dias para o pessoal que tu atendes, né? Conhecer o seu custo, né? Saber onde está o custo de produção dele e, a partir disso, traçar uma meta. Ele sabe que ele vai ter colheita de milho, colheita de soja lá na frente, ele não pode entrar vendendo no gargalo do mercado. Então, a nossa opinião é que o pessoal realmente coloque produtos para vender. Por isso a gente criou a plataforma do The Broker, tá? Que é uma plataforma onde é um anúncio, vamos dizer assim, classificados, onde ele vai pôr as ofertas dele, vai dizer quanto ele quer, onde está, que preço ele vem, que preço, que quantidade, que forma de carregamento, se carrega bitrem, se não carrega, todos os detalhes ficam ali gravados. E os compradores acessarem. É uma forma dele participar do mercado 24 horas, porque o nosso sistema fica 24 horas, 7 dias por semana no ar. Não estou dizendo que é o único, mas foi a melhor forma de traduzir 30 anos de experiência em comercialização de trigo para uma plataforma que todo mundo pode ter na mão. E com uma vantagem, nós temos moinhos de Aracaju anunciando compra, nós temos moinhos de Fortaleza anunciando compra, nós temos tradings esperando oferta de vendedores, nós temos vendedores entrando e fazendo ofertas, e muitas vezes fazendo ofertas não vai sair e sai o negócio imediatamente. Então, buscar no meio digital, buscar no meio das informações, compilar, peneirar as informações que existem para transformá-las em ativos de rentabilidade. Questão que o Nelson tinha deixado para nós era uma expectativa, né, Marcelo, em relação à questão de doenças do trigo e tal, e a gente vai trazer, assim que possível, uma live só focada na questão do desenvolvimento, de como está a cultura. Então a gente vai rumando para algumas questões mais dessa parte comercial, né, porque é onde eu acho que o produtor, os nossos amigos aqui, colegas, têm bastante interesse. O que tu espera, assim, né, Marcelo, pensando na época aí de colheita do trigo? Você tem alguma colocação a fazer em questão de preços e tal? Os negócios com moinhos gaúchos também estão acontecendo na plataforma, a Rita me lembrou aqui. Foram os primeiros negócios que rodaram já bastante, com moinhos gaúchos de futuro e alguma coisa de disponível. Volta lá. A questão, né, da pergunta que eu lhe fazia, né, Marcelo, é como que o produtor, assim, né, ele pode estar conseguindo se precaver, digamos assim, e entender melhor o que vai acontecer na colheita dele, né? Que é onde vai acontecer um bom número de negócios. Então, como que você enxerga esse horizonte aí, né? Tipo, lá para a colheita, como que você esperam os preços para aquele momento? Você tem algum tipo de previsão, algum tipo de ideia lá para frente? A gente percebe o seguinte, se nós olharmos esse gráfico mesmo aí, que até daqui a pouco tu pode tirar, mas só olhando esse gráfico, enquanto no ano passado nós tínhamos o preço a R$ 790 e na safra ele baixou, quer dizer, ele chegou a 900 e baixou para 709, ele perdeu R$ 200. Digamos que venha perder a mesma coisa, o mercado hoje opera, claro que não volumes, mas opera no 1.200 e a gente ainda tem toda a alta até setembro ainda para esperar trigo aparecer no mercado. Digamos que esse seja o número top do mercado,
Se ele cair os mesmos R$ 200, a gente chega na safra 1.000, né? Considerando que a oferta vem com força, e como tu falou, o pessoal vai precisar fazer caixa, porque quebrou a safra de verão, vai precisar fazer dinheiro, existe uma forte tendência de que o mercado caia, mas olhando que o preço mínimo é de R$ 724, acho pouco provável que nós vejamos interferência estatal. O que a gente pode ver é que o trigo caia num ponto de preço que seja viável moinhos paulistas e moinhos paranaenses, depois que os gaúchos conseguirem comprar o volume que precisam, também entrem favorecendo um pouco da oferta gaúcha depois de se abastecer do Paraná. Então, muito bacana. É difícil dar uma estratégia, mas eu não fico muito tempo esperando que o mercado só vai para cima. 30% da produção, o agricultor, o cerealista, deveria já encaminhar com contratos, com as indústrias, com as trades, eu acho importante. E o The Broker está aí para o pessoal fazer as suas ofertas. E agora eu ia te falar, nós temos 1 minuto e meio, Marcelo. E aí eu gostaria que tu mencionasse alguns detalhes aí. Eu já vou agradecendo o pessoal pela presença. O Marcelo já pode ir fazendo umas colocações. Como que o The Broker pode ajudar hoje os produtores aí, o pessoal das cooperativas, a estarem mais por dentro desse mercado, né? Na verdade, a gente tentou entender a dinâmica do gestor hoje, né? Então, o cerealista, o agricultor que tem a estrutura própria, a cooperativa, ela tem demandas diárias além da comercialização, que tira, às vezes, a atenção do vídeo, das notícias, e pode fazer a pessoa perder um momento de comercialização. Então, ali no The Broker, a pessoa deixa a sua oferta no preço que lhe interessa. Quem visualizar pode entrar renegociando, fazendo uma contra-oferta, né? Dizendo, olha, tu está me oferecendo a 900, mas a 850 eu te compro. E o cara aceita, imediatamente assim, o contrato está na mão, o contrato assinado digitalmente. Nós fizemos tudo isso com apoio internacional, com um escritório jurídico que tem sede no Rio Grande do Sul, São Paulo 20 segundos. E nos Estados Unidos, né? Então, queria mandar um abraço para o Nelson, não esqueci, amanhã eu falo para ele sobre a situação das doenças, mas não tem nada de grave, as lavouras estão muito bem. Então, sobre a comercialização de broker, aguardo por vocês, por as suas dúvidas, estamos